Depois de longa novela, Antony enfim é jogador do Manchester United. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar bastidores e contar quanto fica pro São Paulo dessa negociação. Bora te informar também sobre o Palmeiras, que está vendendo um atacante pro exterior. Por falar em Verdão, pessoas no Palmeiras bem irritadas com o Felipe Melo. Jorge Jesus é o plano A da CBF para substituir Tite. Falo ainda sobre as últimas do mercado de transferências, bastidores, Paulinho no Atlético Mineiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube para 1.215.000 pessoas, com a missão de deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se inscreva apertando esse botão vermelho de inscreva-se e saiba das últimas do mercado, bastidores, transferências, finanças e muito mais, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E na Smash você pode se dar muito bem nesse domingo com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, cotações bem legais para São Paulo e Fortaleza, América e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo, além de Cuiabá e Santos. Tem ainda o jogo do Inter contra o Juventude. Na segunda-feira, fechando a rodada, Corinthians e Red Bull Bragantino. Enfim, não faltam opções para você se dar bem na Smash. Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e aproveita todas as vantagens da casa de apostas que está ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras fez 5 dos 9 pontos que disputou contra 3 adversários diretos na briga pelo título. Em sequência, venceu o Corinthians, empatou com o Flamengo e empatou com o Fluminense. Dessa maneira, não conseguiu garantir de forma matemática o título, mas deu um bom passo, até porque a diferença em relação aos seus concorrentes aumentou durante esse período. Bora contar também que só 6 dos 40 times de séries A e B concordaram 100% com uma das ideias do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, de punir clubes brasileiros com perda de pontos em caso de atos de racismo praticados por torcedores. A ideia acabou não emplacando. Bora contar ainda que Jorginho foi demitido do Atlético Goianiense depois da derrota no Clássico para o Goiás por 2-1 nesse sábado. O Atlético agora busca um novo comandante às vésperas dos confrontos contra o São Paulo na Sul-Americana. Para fechar o giro de notícias, a torcida do Grêmio está cobrando a demissão de Roger Machado, especialmente depois da derrota no último sábado, última sexta-feira, para o Ituano dentro de casa. E o preferido do torcedor tricolor é Renato Gaúcho, mas diretoria do Grêmio já deixou bem clara que não tem a intenção de mudar o Roger, ele fica até o fim da atual temporada. Fechando o giro de notícias, para a gente começar a ir para as informações propriamente ditas, Luan, fora de mais um jogo no Santos. O meio atacante emprestado pelo Corinthians não está na lista de relacionados para o confronto contra o Cuiabá. A alegação do Peixe é de que ele sofre com um quadro de virose. Bora falar sobre seleção brasileira. De acordo com o jornal O Globo, Jorge Jesus é o grande candidato da CBF para substituir o Tite. Você sabe que o Tite fica na seleção somente até a Copa do Mundo, marcada para novembro e dezembro. Independentemente do resultado com ou sem título, o Tite vai deixar a seleção brasileira. E o plano A, o primeiro objetivo, a prioridade hoje para a CBF é o JJ, português que passou com enorme sucesso à frente do Flamengo. Apesar de ter contrato com o Fenerbahçe, isso não deve ser um impeditivo, de acordo com os dirigentes, os executivos da CBF, basta pagar multa rescisória para tirá-lo de lá. Outros nomes avaliados, cotados, são estrangeiros. Jorge Sampaoli, hoje desempregado, e Abel Ferreira, comandante do Palmeiras. Nomes brasileiros como os de Cuca e Renato Gaúcho, que em algum momento já foram cogitados, hoje estão em baixa dentro da CBF. Só uma curiosidade, Cuca foi uma sugestão do próprio Tite. A ideia do Tite era de que se mantivesse um treinador brasileiro, o pessoal da CBF hoje está mais inclinado a fechar com o estrangeiro. Eu quero saber a sua opinião. Jorge Jesus é um bom nome para o Brasil? Quem você contrataria? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Hora de falar sobre Felipe Melo. Você sabe que Palmeiras e Fluminense empataram nesse sábado 1-1 no Maracanã. Flu foi melhor do que o Palmeiras, especialmente no segundo tempo. Criou várias oportunidades para vencer. Mas queria me ater a algo que aconteceu no intervalo. Uma confusão que começou entre as comissões técnicas de Palmeiras e Fluminense e que teve a participação de jogadores. E aí que entra o Felipe Melo e causa um enorme rebuliço dentro do Verdão. É que o Felipe Melo aproveitou-se da confusão para xingar, para falar algumas coisas que acabaram pegando muito mal entre os jogadores do Palmeiras. Afinal de contas, o Felipe Melo era até outro dia atleta alviverde, defendia as cores do clube, vivia se gabando de ser um dos líderes do elenco. E nesse episódio,
De acordo com os jogadores do Palmeiras, o comportamento do Felipe Melo não foi algo muito aceitável. Felipe ainda retrucou uma matéria publicada pelo GE, usando suas redes sociais, afirmando que não houve nada demais, que foi só uma conversa num tom um pouco mais alto, mas a informação que vem do Palmeiras é de que, de fato, entre atletas alviverdes, o comportamento do Felipe Melo não foi muito bem avaliado. O cara que até outro dia era parceiro, era companheiro, se aproveitou desse problema ou dessa possibilidade para arranjar mais uma confusão. Não é tão novo assim, Felipe Melo e seus barulhos, né? Bora falar agora sobre a possibilidade de uma filial brasileira na Premier League. Você sabe que o Nottingham Forest, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão no futebol inglês, já contratou o Gustavo Scarpa, palmeirense que se muda em janeiro. Ele não será o único brasileiro do elenco. Renan Lodge, ex-jogador do Atlético Paranaense, está se mudando por empréstimo para o Nottingham Forest. Empréstimo de 5 milhões de euros por uma temporada, opção de compra de 30 milhões de euros. Mas não deve parar por aí, o Nottingham Forest parece de fato inclinado a se tornar uma filial brasileira em território inglês. Pablo Maia, contei para vocês com exclusividade, nesse sábado é um alvo do time inglês. As negociações entre São Paulo e Nottingham Forest já começaram e uma proposta oficial será apresentada no máximo até essa segunda-feira. O volante, revelado nas categorias de base do São Paulo, pode se mudar em definitivo. O Nottingham Forest ainda está atrás ou de olho em 2 atletas do São Paulo, ambos em fim do contrato, Igor Gomes e Luizão. Zagueiro Luizão tem contrato até 30 de janeiro, já pode assinar um pré-contrato. O Igor Gomes tem vínculo até 30 de março, pode assinar esse pré-contrato a partir de 1º de outubro. A ideia do Nottingham Forest com esses dois era contratá-los de graça, exatamente como fez com o Gustavo Scarpa no Palmeiras. E aí, você gosta do Nottingham Forest? Como é que você vê esse movimento de clubes brasileiros ou de atletas brasileiros? Não sei se são jogadores que chegam para serem titulares numa liga extremamente importante, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero trazer agora uma informação curiosa. Arturo Vidal, que acaba de se mudar para o Flamengo, fez uma postagem em seu story do Instagram afirmando que vai recompensar com 1 milhão aquele que entregar o cachorro da filha dele. Sim, filha do Vidal perdeu seu cachorro, um cachorro bonitinho, branco, e o Vidal postou a foto, a imagem desse cachorro, dizendo que recompensaria aquele que encontrasse o cachorro em 1 milhão. Não sabemos se é 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, 1 milhão de qualquer moeda. Ele só fala que vai pagar 1 milhão para aquele que encontrar o cachorro. E desde então, no Rio de Janeiro, nesse sábado, começou-se uma verdadeira busca pelo cachorro do Vidal. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem a oportunidade, com uma simples ação, de faturar 1 milhão. Seja de reais, de dólares ou de qualquer outra moeda. Já tá valendo, né? Espero que o cachorro seja encontrado. E o Vidal, que acabou de chegar, segue causando. Esse vai garantir muitas notícias por aqui. Use o espaço para comentários se em algum momento você já achou alguma coisa. Se você é bom nisso. Tô curioso para saber também sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que vai seguir para 2023 com a política de contratações de baixo ou nenhum custo. Você vai reparar que os últimos reforços do Atlético quase todos chegaram de graça. Foi assim, por exemplo, com o Gemerson, com o Pavon, com o Pedrinho, com o Allan Kardec, um pouquinho mais atrás com o Ademir, jogadores em fim de contrato ou que chegaram por empréstimo sem custos. Vai ser assim também em 2023, o Atlético não está nadando em dinheiro. Mesmo em 2023, com a estreia da Arena MRV, não vai haver grana para grandes aquisições. E até por isso, em cima desse ensejo, que o Atlético está negociando com o Paulinho, ex-atacante do Vasco, contrato com o Bayer Leverkusen até a metade do ano que vem. Paulinho chegou a ser alvo do Galo, não rolou. E ele não conseguiu deixar o Leverkusen, pelo menos até esse momento da janela. Janela na Alemanha se encerra no dia 1º de setembro, na próxima quinta-feira. Os atleticanos torcem para que o Paulinho se mantenha no Leverkusen. A partir daí, a ideia é fechar um pré-contrato, esse pré-contrato ser assinado em 1º de janeiro, para que o Paulinho se torne reforço do Atlético sem custos e de forma definitiva na metade do ano que vem, exatamente no mesmo modelo adotado quando da contratação do Ademir, que pertencia ao América. O Galo chegou a fazer uma pequena proposta para aquisição do atleta de maneira antecipada, o América não aceitou. O Galo assinou um pré-contrato, quando o vínculo dele se encerrou com o América, o Atlético contratou o Ademir sem qualquer custo. Pavon também da mesma maneira no Boca, entre outros. Paulinho, só 22 anos de idade, avaliado em 6 milhões de euros, pode ser uma contratação extremamente interessante para o Galo, somente na metade do ano que vem. Bora mudar de assunto e falar sobre Antony, a grande notícia do domingo. O Ajax enfim aceitou a proposta do Manchester United pelo atacante brasileiro São Paulino Antony. Negócio avaliado em 100 milhões de euros ou 505 milhões de reais. Esse valor também inclui pequeno bônus.
pacote completo pela aquisição do Antony vai sair por esses 100 milhões de euros. Ótima notícia para o Antony, que vinha forçando a barra para se mudar para a Inglaterra. Ótima notícia também para Casemiro e Cristiano Ronaldo, que passam a ter um colega super importante no Manchester United. O United começou bem o campeonato inglês, apesar da vontade de Cristiano Ronaldo em deixar a Inglaterra. E boa também para quem gosta do futebol, vai ser bem mais legal ver o Antony jogando na Inglaterra do que na Eredivisie, como é chamado o campeonato holandês. Negócio de 100 milhões de euros se torna a maior transferência da história do futebol holandês. E olha que a Holanda, especialmente o Ajax, é mestre em vender jogadores extremamente caros. O Antony deve ser anunciado entre esse domingo e segunda-feira, contrato em definitivo, venda oficializada confirmada. Sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor fica nessa negociação? Você lembra que o São Paulo tem direito a 20% da mais-valia, ou seja, 20% daquilo que exceder 16 milhões de euros foi quanto o tricolor recebeu quando da negociação do Antony para o Ajax. Hoje, somente com esses 20%, o São Paulo deve ficar com algo na casa dos 85 milhões de reais. O tricolor ainda tem direito ao mecanismo de solidariedade, que é aquele bônus previsto para clubes formadores. São Paulo pode ficar com até 90 milhões de reais que vão servir para salvar as contas do tricolor. Júlio Casares promete quitar todas as dívidas com seu elenco e pagar algumas dívidas mais emergenciais para que o São Paulo possa respirar daqui até o fim da temporada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que vendeu mais um jogador. Calma. Não é nenhum titular, não é uma peça importante do time de Abel Ferreira. Me refiro a Rafael Elias, o papagaio, centroavante revelado na base do Palmeiras, que vivia a melhor fase da sua carreira com a camisa do Ituano. O negócio foi fechado durante o fim de semana. Rafael Elias nem enfrentou o Grêmio na última sexta-feira. Você lembra que o Ituano venceu o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre. Rafael Elias na atual temporada, 36 jogos, 15 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos, ou melhor, nos últimos 4 jogos havia marcado 5 gols. Atleta que não teria espaço no Palmeiras, isso estava muito certo, e está de mudança para o futebol asiático. O nome do clube não foi revelado, assim como as cifras. O que eu consegui apurar para vocês é que o Palmeiras vai embolsar cerca de 1,5 milhão de dólares. Vai dar mais ou menos 7 milhões e meio de reais. Para um atleta que não vinha sendo utilizado, dá para dizer que é uma boa grana. Concorda? Discorda? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do papagaio. Não esqueça também de palpitar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. Beleza? A gente volta mais tarde. Abraço, tchau!